Fala meu bom, fala meu querido, fala meu consagrado, como é que você está? Eu estou ótimo. No episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre o Enéas. Um ouvinte tinha me feito tinha me pedido ali para comentar um pouco sobre o assunto. Eu vou botar o comentário dele aí na tela, tá? Para dar os créditos, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, tá? O Enéas volta eu não sei, cara, nos últimos dias, né, nas últimas 2 semanas mais ou menos, tem um monte de gente fazendo vídeo sobre o Enéas. Geralmente isso me preocupa, tá? Porque às vezes que eu vejo as pessoas falando sobre o Enéas, são pessoas que não leram o Enéas, que não entendem o que o Enéas estava falando e geralmente o que acontece? Quando a direita brasileira fala sobre o Enéas, geralmente eles pegam as partes do Enéas que interessam para tentar jogar o Enéas por um lado do liberalismo. Então, por exemplo, o Enéas ele era um cara, ele falava isso, ele dizia bem claramente que ele é favorável a um regime de propriedade privada. Ele achava que o mundo era melhor com propriedade privada do que sem propriedade privada. O Enéas também ele tinha um posicionamento abertamente contra o comunismo. Né? Ele achava que a ideia era uma ideia bonita, mas que não era uma ideia possível de ser aplicada. Então, que não dava certo. Né? E daí o que acontece? Geralmente as pessoas da direita, tá? Elas pegam isso e dizem logo o Enéas defende o liberalismo. Né? Tá? Só que o que eles não te contam é que o Enéas ele tá o que o pessoal da direita brasileira não te conta, o pessoal liberal que se diz liberal conservador, não te conta é que o Enéas ele tinha bastante críticas ao mundo liberal. Então ele tinha muitas críticas a muitos conceitos dentro do mundo liberal, a ideia de Estado mínimo, ou até a própria noção de globalização, né? Você tem o economista do programa do Enéas lá, que era um cara totalmente contra a globalização, que era o Adriano Benayon. Por parte do Enéas, você tinha também a defesa de um Estado forte, né? Se tu for pegar lá, por exemplo, um dos caras que estava junto ali no Prona, né? Que era o Bautista Vidal, ele defendia uma série de medidas de que não seria medida liberal, tá? Para o desenvolvimento da nação e tal. Até o Gami, acho que era Gami Silva, né? Que era o vice do Enéas, né? Eu não sei se, parece que ele mudou de vice Bom, isso fazem muitos anos, eu não me lembro mais, tá? Mas ele tinha acho que era Gami Silva, eu acho, o vice-presidente dele também não era liberal, tá? Então, volta e meia, o que que fazem com o Enéas, né? A direita brasileira, tá? Ela pega as partes que interessam para defender o liberalismo e joga o Enéas como se o Enéas fosse um liberal, sendo que o Enéas claramente não é liberal. E daí você vê, por exemplo, uma vez eu vi uma live de um cara, desse pessoal da direita liberal, uma foto do Enéas no fundo, num quadrinho, né? E do lado do quadrinho do Enéas tinha uma foto da Margaret Thatcher. Eu olhei assim, eu falei, meu Deus, né? Então, o Enéas, eu não sei, cara. Eu vejo assim que sempre que eu vejo que ele volta à tona, é coisa assim. Geralmente ele vai ser instrumentalizado pela direita para defender o liberalismo, tá? Sempre foi assim. Então, as críticas do Enéas ao liberalismo, o pessoal da direita liberal conservadora não fala, né? As críticas do Enéas, por exemplo, a privatização das empresas nacionais, a Vale do Rio Doce, né? O pessoal também não fala, né? Porque o pessoal da direita liberal conservadora acha que um Estado bom é um Estado mínimo, que um bom governo é um governo que não governa, aquela noção de laissez-faire, que uma empresa pública poderia ser melhor gerida se fosse privada e papapá, a- aquela coisa que a gente já está acostumado aí vendo na bolha maravilhosa do anarcocapitalismo, do minarquismo, do agorismo, do ontarquismo. Bom, a gente vai falar então aqui sobre 3 perguntas aqui, que a gente vai tentar responder no episódio de hoje. Bom, pergunta número 1, né? Vamos botar aqui, 1. Ó, eu odeio quando o Word faz isso, cara. Tu põe ele automaticamente ele já vem aqui, ó. E ele já dá um espaço como se tu tivesse que fazer uma lista. Então, se eu der Enter de novo, vai aparecer o 2, ó. Tá vendo? D3 e 4. Não, não é isso que eu quero, meu querido. Eu odeio isso, cara. E eu não sei desfazer isso aqui, cara. Ó, eu botei e eu botei um tracinho. Não é pra você. Não. Só vou botar um. Então, como eu vou dar uma bugada aqui, vou botar um entre chaves, então. Pra não vir uma autoformatação de lista, né? Bom, vamos lá. Pergunta número 1. Vamos botar 2 aqui.
Tá. Ser de direita significa ser necessariamente a favor do Estado mínimo? Resposta, não. Tá? Tá? Você pode, assim, o que eu vejo assim, ó, você pode ser de direita, tá aí favorável ao Estado mínimo, você pode. Tá? Mas você não precisa necessariamente ser a favor do Estado mínimo para ser um cara de direita. Né? E se tu for pegar, por exemplo, então vamos escrever aqui, ó. Tá, então assim, ó, você pode ser de direita e a favor do Estado mínimo e, vou botar um negrito aqui, ó, tá? Você pode ser de direita e ser contra o Estado mínimo. Tá? E se for pegar a tradição histórica da direita histórica brasileira, você vai ver que uma boa parte, talvez um setor majoritário da direita brasileira é uma direita que não é favorável ao Estado mínimo. Né? Então se for pegar, vamos voltando no tempo, né? O Enéas, né? Ele era um cara favorável ao Estado mínimo? Não. Tá? A ditadura militar brasileira, ela era favorável ao Estado mínimo? Não. A Era Vargas era favorável ao Estado mínimo? Não. Se bem que o Vargas ser de direita e esquerda é um assunto para um outro vídeo, né? Dom Pedro II era favorável ao Estado mínimo? Sim ou não? Não. Dom João era favorável ao Estado mínimo? Também não. Tá? Então, a Igreja Católica como um todo é favorável ao Estado mínimo? Também não. Tá? E eu acho que uma grande sacanagem por parte do debate público atual brasileiro com relação à esquerda e direita, está em você associar necessariamente a ideia de que, olha, para você ser de direita, você precisa ser a favor do Estado mínimo. Né? Agora, daí a gente vem com uns argumentos aqui, ó. Agora eu vou te dar um argumento aqui do Marcelo Andrade, né? Que é um argumento aqui, ó, cara, se tu tem que segurar na cadeira aqui, que vai ser um argumento de altíssimo rigor metodológico aqui, que é o argumento dele sobre por que a ditadura militar era de esquerda, tá? Segura na cadeira, porque agora eu vou te apresentar uma tese num nível de rigor metodológico e raciocínio assim tão elevado assim que tu vai sentir assim que a realidade ela vai se dobrar assim, sabe? Vai pulsar assim a realidade, assim, porque é um nível de argumentação assim que difícil compreensão. Tá? Um abraço aí, o Marcelo Andrade. Que ele vem aqui o que ele vem aqui, ó, o Marcelo Andrade vai vir aqui e vai dizer assim, ó, ele vai chegar pra ti e vai mandar assim, ó, ser de esquerda é ser favorável ao Estado, no caso a existência, né, no caso de ser contra o Estado mínimo, tá? Vamos deixar mais certinho. Ó. Ser de esquerda é ser contra o Estado mínimo. Daí ele vem o regime militar era contra o Estado mínimo. Daí ele vem, agora tu tem que, agora ó, logo o regime militar era de esquerda. Isso aqui é o cérebro do cara a milhão, assim. Daí solta até um pulso eletromagnético. Né? Agora, isso aqui é uma insanidade completa, né? Isso aqui é uma simplificação sobre o que é ser de direita e ser contra e o que é ser de esquerda. Né? Aqui a gente não vai entrar muito nessa distinção entre ser esquerda e ser direita, né? Porque isso é um debate aberto que ninguém tem uma resposta última sobre isso. Né? O pessoal muito associa ser de esquerda e ser de direita seria você ser liberal, né? Você pode ser um liberal de esquerda ou um liberal de direita. Só que o liberal, no sentido ideológico, né, da ideologia liberal, que é um negócio que começa lá na Revolução Industrial. Tá? A ideologia ela surge a partir do movimento de Revolução Industrial. Mas o iluminismo ele surge antes da Revolução Industrial. Né? Começa talvez lá com Copérnico. Né? Então esquerda e direita não é uma coisa fácil de você... não é uma coisa fácil de você definir, né? Se for pegar a esquerda e direita de uma perspectiva liberal, você vê o quê? Tu tem que ser favorável à liberdade econômica e ter... Daí seria aquela distinção entre ser liberal na economia e conservador nos costumes, né? Você pode ser de esquerda liberal, você pode ser de direita liberal. Só que eu acho que a ideia de esquerda e direita, ela vem antes da ideologia liberal, ela vem lá do iluminismo.
Então talvez o esquerda e direita seja algo, seja no fim das contas uma dialética do iluminismo, né? Aquele confronto do ser com o não ser lá que existe dentro do devir em Hegel, né? Então é uma coisa bastante complicada, né? E nesse sentido, eu acho que se tu nega a ideologia liberal, se tu nega o iluminismo, talvez você negue a coisa de esquerda e direita, tá? Não sei se o Enéas, eu sei que o Enéas ele tinha críticas ao mundo liberal, tá? Apesar de ser favorável à propriedade privada, mas ao mesmo tempo, eu não sei se ele chegava a negar o iluminismo como um todo. Mas vamos voltar ao assunto aqui, porque para seguir aqui, né? Então, assim, ó, ser de direita, assim, esse argumento do Marcelo André não faz o menor sentido, tá? Isso aqui não, pelo menos de um ponto de vista histórico, tá? A direita histórica brasileira não era uma direita favorável ao Estado mínimo, tá? Talvez a direita americana seja uma direita que foi tradicionalmente favorável ao Estado mínimo, mas a gente não é americano, a gente é o brasileiro, tá? Então, a ideia de ser de direita como ser favorável ao Estado mínimo, na verdade, é uma coisa assim que tomou mais força nos últimos 20 anos, tá? Ali no período do liberalismo do fim da história, né? Como dizia o Francis Fukuyama. Mas daí o que acontece? Esses caras aí do liberal, que se diz liberal conservador, por isso que esses caras, eles veem que tudo no Brasil ele era de esquerda. Então a ditadura militar era de esquerda, o Enéas de certo modo era de esquerda, Dom Pedro era de esquerda, todo mundo era de esquerda, por quê? Porque não tinha pessoas favoráveis ao Estado mínimo. Mas eu não acredito nisso, cara. A minha opinião desse negócio de esquerda e direita, eu acho que ser esquerda e direita, na verdade, tem mais a ver com você ser favorável ao tradicionalismo ou não. Porque isso me lembra muito aquela dinâmica do Pareto, né? Que o Pareto descreve acho que era o Pareto, eu não lembro se era o Pareto ou o Robert Michels, que ele descreve dois tipos de personalidades humanas, né? A personalidade que quer a mudança e a personalidade que não quer a mudança. Seria a personalidade revolucionária e a personalidade tradicionalista, tá? Então eu acredito que ser de direita tem mais a ver com você ser tradicionalista do que você ser liberal, tá? Ser favorável ao Estado mínimo. E nesse sentido, o Enéas era um cara de direita, tá? Ele não era favorável ao Estado mínimo, mas ele era um cara de direita. E a gente vê até pelos opositores dele, né? Quem que era contra o Enéas? Um pessoal da esquerda, o pessoal do PT, aquele pessoal lá, o pessoal da Globo, entendeu? Esse pessoal era o pessoal que era contra o Enéas na época, e os amigos do Enéas eram as pessoas da direita, né? Então, se tu pegar a distinção feita pelo Carl Schmitt, né, do Freund und Feind, né, que o do amigo e do inimigo, os amigos do Enéas eram as pessoas de direita, né, militares, o próprio Bolsonaro, né, e os inimigos dele eram pessoas de esquerda. Então, baseado na distinção do Carl Schmitt entre esquerda e direita, o Enéas estava mais para a direita do que para a esquerda, né? Aliás, eu já até mostrei ele era muito amigo do Bolsonaro, até mostrei, eu tenho um vídeo aqui só um pouquinho. Ó, esse aqui é um vídeo bem curtinho, né? Bolsonaro e Enéas visitaram a Amazonas juntos em 2003. O que você estava fazendo em 2003? Eu estava no primeiro ano de ensino médio em 2003. Eu acho que eu me formei em 2005, né? Ó, bem curtinho, eu já mostrei esse vídeo acho numa outra live, ó. Aqui está o Enéas e aqui está um oficial genérico que eu não conheço. Vamos dar uma tela cheia aqui, ó. A convite do Exército, visitou a área do Comando Militar. Tá, a gente vai parando que a gente está tentando identificar as pessoas. Essa aqui parece uma... Da Amazônia. Não era... Bom, não lembro, né? Não conheço esse cara, não conheço esse cara. Após Esse aqui parece o Braga Neto. serem recebidos pelo chefe do Estado-Maior do Comando Militar da Amazônia, General de Brigada Vilas Boas, a comitiva fez uma visita ao Centro de Instrução de Guerra na Selva. O comandante do centro, Tenente Coronel Jaborandi, falou aos parlamentares sobre a formação do guerreiro de selva. Em seguida, percorreram uma exposição sobre alimentos encontrados na selva, utilizadas nas instruções de sobrevivência. Quem que é esse aqui? Quem que é esse aqui? Pô, esse aqui eu acho que eu conheço esse cara aqui. Não, pera aí só um pouquinho, vou voltar. Quem que é esse cara aqui? Mas esse cara não era um genocida? Tava matando Yanomami, cara? Por que ele tava fazendo na Amazônia em 2003, cara?
Comandante militar da Amazônia, general de exército Cláudio Barbosa de Figueiredo, recebeu a comitiva no quartel-general do CMA, onde foram proferidas palestras sobre a região amazônica e as atividades militares nela desenvolvidas. Uma aeronave da Força Olha o Enéas aqui, ó. Careca aqui, ó. Aérea transportou a comitiva para São Gabriel da Cachoeira, onde puderam assistir à formatura do 5º Batalhão de Infantaria de Selva, bem como visitar aquela guarnição. Em seguida, tiveram a oportunidade de conhecer o trabalho realizado pelo 1º Pelotão Especial de Fronteira. Ó, quem que é aquela, que essa mulher aqui? Eu acho que eu já vi ela em algum lugar, cara. Não sei de qual partido que ela é, se ela é de um partido verde. Não me lembro o nome dela. O problema é que a resolução disso aqui é um negócio mínimo, né? Um vídeo de 2003. A resolução é aquelas telas quadradas de TV de tubo, né, meu? Surucucu. Na manhã seguinte, acompanhados do governador de Roraima, Flamarion Portela, visitaram o 4º Pelotão Especial de Fronteira, localizado em Surucucu, e conheceram... Olha o Enéas aqui, ó. Dá pra ver mais a barba que a cara dele. Vamos voltar um pouquinho, que ele tá falando alguma coisa. Visitaram o 4º Pelotão Especial de Fronteira, localizado em Surucucu, e conheceram uma aldeia indígena da tribo Yanomami. Imagens fortíssimas. Aqui, imagens fortíssimas aqui. Não, pera aí, cara. Isso aqui, a gente tá vendo imagens de um genocida aqui, genocidando aqui, ao vivo, uma tribo Yanomami inteira. Olha aqui que elemento perigoso, terrível. Indígena da tribo Yanomami, o que para muitos constituiu-se numa experiência inédita. Olha os Yanomami lá. Com o término da extensa agenda, os parlamentares puderam avaliar as atividades desenvolvidas pelas Forças Armadas na região, particularmente aquela... Ali, ó, quem que tá atrás do Enéas aqui? Quem que é esse cara aqui? Conhece esse cara aqui? Né? Meio até num modo assim, meio secundário, meio jogado de lado, assim, né? Como se fosse menos importante que o Enéas, né? Particularmente aquelas conduzidas pelo Exército Brasileiro na faixa de fronteira. Tá, enfim, o que eu te mostrei esse vídeo só pra tu saber que o Bolsonaro no passado ele tinha uma relação muito boa com o Enéas, tá? O Bolsonaro e o Enéas, eles partilhavam muito das ideias no sentido de estar na categoria de amigo, tá? Do Carl Schmitt, né? Um era amigo do outro, né? E o Bolsonaro daquela época, ele era muito diferente do Bolsonaro de hoje, inclusive, né? Mas vamos seguir aqui, porque isso aqui é a parte, tá mais ligado à parte 3 do nosso vídeo aqui, né? Bom, vamos lá. Enéas era um fascista, né? Resposta, não. Tá? O Enéas, ele tem muitas das ideias dele, vamos botar assim, ó. Apesar de muitas das ideias dele serem associadas à terceira posição, ele não se considerava um fascista. Ele mesmo disse que não era fascista, né? Tem entrevistas dele falando sobre isso, ele era contrário à doutrina do fascismo, né? A terceira posição em si, né, eu já falei sobre isso, né, um ponto meu de discordância com a terceira posição o fato da espiritualidade da terceira posição ser algo muito estranho, tá? Que é aquele perennialismo hermético, gnóstico, não sei o que, isso aí não tem nada a ver com o pensamento do Enéas, tá? O Enéas, ele era um cara que era defensor de Deus, tá? Da igreja, de valores tradicionais cristãos, né? Então, para ele ser um fascista no sentido histórico, clássico, assim, do negócio, ele precisaria aderir a uma tradição mais perennialista, tá? Que não é o caso do Enéas, tá? O Enéas então negava o perennialismo. E eu acredito que, eu acho que pro Enéas ser considerado um fascista, ele teria que estar muito mais, ele teria que ter as ideias que ele tem, mas de um modo muito, muito mais radical do que ele tinha. Então eu não acho que ele fosse um fascista.
Mas tem muitas coisas que de fato, assim, o pensamento dele se associa à terceira posição, né? A ideia de que o liberalismo é errado e o comunismo é errado, a ideia de um regime forte, né, de um regime autoritário, no sentido de autoridade, né? Um regime de autoridade, Estado nacional forte, defesa do nacionalismo e tal, né? O Enéas, ele tinha algumas coisas que combinava até com o fascismo, mas você afirmar que o Enéas era um fascista está errado, primeiro pelo fato que o fascismo não existe mais de um ponto de vista histórico, né? Então seria um anacronismo, né? Mas se fosse pegar a alma do conceito, talvez daria para dizer que é, mas ele teria que ser muito mais radical para ser, entendeu? Então não, cara. Então eu acho que não, tá? O que eu acho que o Enéas, vamos botar assim, o que era Enéas, né? Enéas era da direita nacionalista, tá? Hoje esse negócio de direita nacionalista não existe mais, tá? Isso aqui não existe no Brasil. Isso aqui é o menor grupo de político do Brasil que existe. Você até tem nacionalismos no Brasil, mas daí é um nacionalismo de esquerda, né? Que é o pessoal que eu chamo de melancia, né? Que é um pessoal que não dá para tancar, né? A minha divergência também com o nacionalismo de esquerda é que eu acho que o nacionalismo de esquerda ele peca muito pelo excesso de materialismo, né? Eles são muito assim de, vamos defender o interesse nacional, as riquezas nacionais e papapá, ok, né? Isso é bom, só que falta ao nacionalista de esquerda a ideia espiritual da nação como algo, né? Como algo também transcendental, né? Então, o Enéas, ele tinha o nacionalismo em si, mas ele tinha também essa parte espiritual católica, né? Que é uma coisa que o pessoal do nacionalismo de esquerda não tem, né? Então, tu vai ver lá o análises militares feitas por profissionais, ele não fala em Deus, não fala em crise da moralidade católica, isso aí ele não fala, isso é um não problema para ele, tá? Isso para ele é uma bobagem, uma perda de tempo, então, né, o que interessa é defender os recursos naturais e tal, né? Essa talvez seria, na minha opinião, a diferença da direita nacionalista para a esquerda nacionalista, né? Uma das diferenças, né? A direita nacionalista é uma direita mais transcendental, né? O principal nome ali seria o Enéas, né? E a esquerda nacionalista, ela não é transcendental e talvez o principal nome fosse, sei lá, fosse o Brizola, talvez, não sei, né? Mas acho que o Brizola não se chamaria de nacionalista, né? Bom, enfim, vamos seguindo. Então, respondendo a pergunta, não, tá? Apesar dele ter algumas ideias dele que são associadas à terceira posição, ele não se considerava um fascista e as ideias dele não eram radicais a ponto de ser considerado uma ideia fascista, né? O que pode se falar do Enéas é que ele era um nacionalista, né? E a gente põe ele como de direita em virtude dessa distinção do amigo e do inimigo lá do Carl Schmitt. Mas ele mesmo, ele já tem entrevistas dele falando, né? Que ele dizia assim, perguntavam para ele se ele era esquerda ou direita, ele dizia, não sou esquerda nem direita, eu sou nacionalista, tá? Então, chamar o Enéas de direita, nesse sentido, até o próprio Enéas diria que talvez não seja, tá? Mas aqui eu estou usando a distinção do Carl Schmitt, tá? Para dizer o que é esquerda e o que é direita, tá? Bom, ponto 3, né? Então, a virada da direita brasileira está acontecendo. O que é esse negócio da virada da direita brasileira? Isso aqui é um negócio que eu já estou falando já há algum certo tempo aqui no canal, mas ninguém escuta. Que é o seguinte, né? Eu até tenho um texto meu aqui no meu Substack, né? Sobre o nacional bolsonarismo, tá? Que eu sempre defendi que literalmente eu aqui, ó, andando do lado de uma árvore. Mas o ponto é que eu sempre defendi que o Bolsonaro, tipo, eu sempre achei muito ruim o Bolsonaro liberal, tá? Vou dizer pra ti, assim, eu sempre defendi que o Bolsonaro voltasse a ser o que ele era no passado, né? Voltasse a ser nessa época aqui que ele era brother do Enéas, ó, nessa época que eles estavam juntos aqui, cadê o... Ó, nessa época aqui, ó, que eles estavam juntos, visitando a Amazônia em 2013 e tal. Talvez ele fosse até um pouco radical demais, o Bolsonaro, né? Ele queria fuzilar o Fernando Henrique Cardoso. Eu acho que ok, beleza, acho que
O Fernando Henrique Cardoso fez muitas coisas ruins, tá? Talvez tenha sido um dos piores presidentes da história do Brasil. Mas também acho que você pedir o fuzilamento dele não é uma coisa muito razoável, eu acho. Eu acho que não é de bom tom você pedir o fuzilamento de um ser humano, eu acho, né? Então, mas nessa época aqui, ó, tá? Essa época o Bolsonaro ele era muito mais próximo do pensamento do Enéas, ou seja, de uma direita nacionalista, do que a direita atual, tá? A direita atual é a direita liberal conservadora, tá? Então vamos botar assim, ó. A direita atual é a direita liberal conservadora, né? E essa direita ela se divide em duas, né? Dá para, em termos de explicação, dá para dizer que existem dois tipos, né? A primeira é a direita Texas, direita americanófila, vamos dizer assim, ó, americanófila, que é a direita que quer transformar o Brasil num grande Texas, que quer que o modelo ideal de sociedade é o Texas, tá? Aqui a gente tem, vou dar um exemplo aqui de um nome público da direita, né? O Paulo Figueiredo, né? O neto do Figueiredo lá, né? A gente tem também a direita neocon, né? Que seria a direita puramente ideológica, né? Seria um exemplo que a gente pode dar aqui é o nosso Marcelo Andrade, nosso grande amigo Marcelo Andrade, né? Que é aquela que ele identifica a direita não baseada na história, mas sim na ideologia. Então, se a ideologia dele diz que para ser de direita você tem que ser favorável ao Estado mínimo, logo qualquer coisa que não é favorável ao Estado mínimo é de esquerda. Logo o regime militar é de esquerda, logo o Enéas é de esquerda, logo o Dom Pedro provavelmente é de esquerda, logo o Getúlio Vargas provavelmente é de esquerda. Todo mundo é de esquerda, se não seguir a doutrina ideológica que ele considera a doutrina ideológica correta, que é a doutrina ideológica do Estado mínimo, tá? Então, existem esses dois tipos de direita, da liberal conservadora. Muitas vezes elas estão juntas, né? Porque provavelmente o Paulo Figueiredo também consideraria ser de direita ser favorável ao Estado mínimo, ao livre mercado e papapá, né? E tal, né? Então, isso aqui seria a direita liberal, tá? Vou botar aqui, sublinhar aqui, né? Agora, eu sempre defendi o seguinte, né? Eu sempre defendi que o Bolsonaro voltasse um pouco ao que ele era no passado, da direita nacionalista, tá? Nesse sentido, eu sempre defendi a volta ao tradicionalismo bolsonarista. Tradicionalismo bolsonarista no sentido de que o Bolsonaro de hoje ele é o Bolsonaro novo. Então ele não é o Bolsonaro tradicional. O Bolsonaro tradicional é o Bolsonaro brother do Enéas, né? Interventor, Estado forte, esse tipo de coisa, tá? Então é isso que eu defendo. Eu defendo uma direita nacionalista, que seria uma direita mais com o Estado forte, né? E eu sempre achei que que uma hora acho que a coisa vai virar, entendeu? Uma hora a direita brasileira ela vai abandonar esses princípios do liberalismo e vai deixar de ser uma direita americanófila, vai deixar de ser uma direita ideológica no sentido neocon, né? E vai voltar para aquilo que ela era no passado, vai ter um grande movimento de volta para a direita original, que é a direita brasileira histórica, que é a direita nacionalista. Então, a ideia de ser de direita como liberal hoje, isso aqui me parece mais uma coisa alienígena, me parece mais uma guerra de quinta geração que foi colocada dentro da direita brasileira, né? Inclusive pelo pessoal que controla tudo, né? Eu acho que tem boas coisas na direita liberal, mas eu também tenho várias críticas a várias pessoas, né? O Paulo Guedes, né? Que é o homem do Jorge Soros, né? Sempre achei muito ruim, cara. Agora, nessa mesma ocasião, nós trouxemos o Jorge Soros ao Brasil. Eu fui a Nova York, tive uma conversa lá e trouxemos o dinheiro do Jorge Soros para aplicar no Brasil. E multiplicamos o dinheiro por 3 ou 4, em 1 ano e meio ou 2. Né? Sempre achei lamentável. Seria muito melhor se tivesse sido um Adriano Benayon da vida, o ministro, né? Se bem que o Adriano Benayon já foi também, né?
E o ponto que eu vejo assim é que eu acho, né, que o Bolsonaro ele não vai conseguir voltar para o poder com esse discurso de direita liberal neocon. Né? Por quê? Porque eu falei nesse texto aqui, ó, né, lá do meu Substack, que eu acho que o Bolsonaro precisa fazer para voltar ao poder, ele precisa abrir concessões, tá? E precisa conseguir negociar com as elites, tá? Então ele precisa atrair o aval das elites externas e o aval das elites internas, tá? E de preferência colocar um vice nordestino, tá? Agora, se isso vai acontecer ou não, não sei. Pode ser que o Bolsonaro ele se junte aqui se feche de novo na direita liberal conservadora, né? E nunca consiga voltar ao poder. Né? Daí a gente vai ficar aí com o Lula até o Lula morrer, né? E depois que o Lula morrer, a gente vai botar um outro cara aí também e vai ficar assim que nem aqueles regime venezuelano lá que os ditadores ficam até morrer no poder, né? E eu acho que pro Bolsonaro voltar, ele teria que retornar ao tradicionalismo. Tradicionalismo no sentido uma direita mais Enéas e menos Paulo Guedes, tá? É nesse sentido que eu penso. Quanto tempo eu já falei aqui, bicho? Acho que tá bom já. Então o ponto é esse, né? São os 3 pontos que eu queria mostrar, né? Ser de direita significa ser necessariamente a favor do Estado mínimo? Resposta não, tá? Eu acho que, em resumo, ser de direita eu acho que tem mais a ver com a defesa de um tradicionalismo, né? Apesar de eu entender que o conceito de ser de esquerda e ser de direita é um conceito aberto, que está em discussão até hoje, ninguém sabe exatamente o que é. Tá? Se o Enéas era um fascista, a resposta não. Tá? Ele tem muitas ideias próximas ao Estado, a coisa do Estado forte, nacionalismo e tal, críticas ao liberalismo, críticas ao comunismo. Então ele tem algumas características, mas ele mesmo não se dizia fascista, em primeiro lugar, tá? E mesmo que as ideias dele também não eram ideias que eram fracas demais para ser ideias fascistas, tá? Porque eu acredito que o fascismo ele tá pro nacionalismo mais ou menos como o anarcocapitalismo tá pro liberalismo, né? O anarcocapitalismo é um negócio radical, tá? É o liberalismo num nível radical, né? E o fascismo eu encaro mais como se fosse um nacionalismo bem mais radical do que era o nacionalismo defendido pelo Enéas, né? O Enéas ele defendia, por exemplo, o nacionalismo mais defensivo, né? Que seria de você proteger a nação brasileira, enquanto que o fascismo ele teria uma ideia de nacionalismo mais expansionista, com a teoria lá desenvolvida lá pelo Friedrich Hatzel, né? Do espaço vital e tal, aquela coisa arada toda. Ponto 3, a virada à direita brasileira está acontecendo? Eu acho que não, tá? Eu acho bom que tá tendo esse debate aí, as pessoas gravando vídeo falando sobre o que pensava o Enéas, mas eu não acho que tá acontecendo. Eu acho que precisa acontecer, né, pro Bolsonaro voltar ao poder. Não acho que ele vai conseguir voltar pro poder sendo puramente liberal, né? E eu acho que ele meio que ele tá entendendo isso, né? Porque inclusive essa semana que passou ele foi no lançamento de um livro do Aldo Rebelo, né? Do comunista Aldo Rebelo, né? Entendeu? Ele tá tentando conciliar, pegar ali, fazer uma frente ampla, tentar pegar os setores nacionalistas também. Mas não sei, né, cara? Isso aí só o tempo irá dizer, tá? Eu acho que, conforme eu escrevi nesse texto aqui do meu Substack de 18 de fevereiro, eu acho que para ele voltar ao poder ele tem que conciliar com as elites externas, né? Principalmente com a elite americana, que é a elite que controla o Brasil, né? E com as elites internas. Eu falei externo ou interno, né? Bom, ele tem que conciliar com as duas elites. A elite americana, que é a elite externa, e a elite nacional, que seria o pessoal do Centrão, que é a elite interna. Né? Inclusive Alexandre de Moraes, o pessoal do Centrão que está no Supremo, entendeu? Tem que dar um jeito de conciliar. E preferencialmente eu acho que ele tem que botar um vice nordestino. Né? Ele tem que achar alguém de direita lá no Nordeste, tem pessoas de direita no Nordeste, e tem que meter um vice nordestino, né? Alguém que não vá dar um golpe nele, né? Obviamente, ele tem que escolher, mas eu acho que o discurso liberal, conservador, acho que é um discurso que já tá muito cansado, cara. É um discurso que não traz nada de novo, entendeu? Esses canais, parece que do liberal conservadorismo, eles estão sempre repetindo a mesma coisa e não há nada de novo, né? Tu vai nos canal dos liberal conservadores,
É sempre a mesma coisa, é sempre, imagina se fosse a direita. Sabe esses argumentos assim, né? Então essa é a minha opinião, tá? Não sei se foi bem claro no que eu tava dizendo, mas tá aí, então obrigado aí o ouvinte por dar uma sugestão de vídeo. Se alguém quiser dar uma sugestão de vídeo também, bicho, pode deixar aí nos comentários alguma coisa, porque eu tenho encontrado bastante dificuldade de achar ideias para postar coisa aqui, tá? Então é isso, pessoal, um abraço, valeu, falou, até a próxima e tchau, tchau.